Meus amigos, minhas amigas, como é que foram? É concurso difícil, viu, gente? E aí você pode pensar assim, ele está falando isso aqui que é para deixar a gente... Não, o concurso foi difícil. Olha que, né, a gente fez muito concurso na vida. Eu chego a falar para você que a prova do Enem é muito mais difícil que muitas preambulares depois que você vai fazer como juiz. É sério? Claro que é sério. Olha, questões ali que não eram brincadeira, não. Então vamos aqui trabalhar com algumas questões. Estou pegando aqui aquelas que dizem respeito mais à minha matéria, né? Veja, a questão, eu estou indo pela prova azul, tá bom? Depois você que está acompanhando aí a correção, você procura, se você fez prova de, né, outra cor, outro tipo de prova, quer dizer, outra versão, você procura depois direitinho pela... Por isso que eu pus aqui a pergunta para que a gente possa, para que os alunos, né, que fizeram outra versão possam encontrar facilmente. Para mim era a questão número 5 da azul, né? Que é a versão número 4. Determinado legitimado para a tutela coletiva de direitos sociais ingressa com uma ação civil pública em face de certo ente federativo, sob o argumento de que prestações de direito à saúde estão sendo oferecidas em quantidade e qualidade inferiores aos devidos, conclusão a que se chegava a partir dos indicadores básicos de saúde pública, elaborados pelas próprias estruturas, considerando os fatores demográficos e o índice de incidência de certas patologias conforme a região do país. Lembre-se que o professor Eduardo Francisco, na revisão de véspera, ele já tinha explicado para você o que é um processo estrutural. E depois, quando eu entrei, depois dele, a gente conversou, eu trouxe o tema 698, repercussão geral do STF, que versa, essa repercussão geral versa sobre saúde no estado do Rio de Janeiro. E se você pegar a minha aula de revisão de véspera, eu disse assim, quando você tem um hospital que está funcionando de maneira irregular, você entra com uma ação civil pública. Mas aqui não, aqui nós estamos discutindo a política de saúde. Então isso aqui é um processo estrutural. Você está discutindo a política que ela está sendo ineficiente. Mas isso falei desse jeito na revisão de véspera. Então veja, por essa razão, ele requereu que o ente federativo fosse instado a adotar as providências necessárias, mudando as estruturas existentes. Olha, só por ele ter usado essa palavra estrutura, você já leva a uma demanda estrutural. Adquirindo equipamentos e alocando pessoal conforme descrição contida na petição inicial. O magistrado, na sentença, ele observou corretamente que... Então, pessoal, aqui a resposta certa, olha aqui, a resposta correta aqui é a que indica que eu tenho uma demanda estrutural. Eu coloquei para você aqui, a letra B, tá vendo? Então vamos ler a letra B? Olha o que diz a letra B. Então primeiro vamos ler a alternativa. A B fala assim, o Poder Judiciário, na situação descrita, deve indicar as finalidades a serem alcançadas pela administração pública, cabendo a esta última detalhar meios para que o resultado seja alcançado da melhor maneira possível. Porque a questão aqui é o seguinte, pessoal, você pode pôr um pezinho na discricionariedade administrativa, mas o juiz não pode se colocar no lugar da autoridade administrativa. Por isso, pessoal, que eu citei o tema 698. Lá, B, correta. Tratando-se de processo estrutural, vigora a orientação do tema 698.
Falei exatamente assim na revisão de véspera. É um recurso extraordinário em que se discutiu, né, a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo, bem como indicar as receitas orçamentárias. E olha a tese que foi firmada, é aqui que é o ponto, ó. A tese diz assim: a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, é o caso, nós estamos tratando de saúde, é direito fundamental, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. Só que a decisão judicial, como regra, não vai determinar medidas pontuais. Então o juiz, ele não vai falar assim, ó, você contrate 300 médicos, você construa 3 hospitais. Não vai chegar nesse ponto. Só que o juiz, ele vai condenar a administração pública, o ente federado, que você está colocando no polo passivo, né, que apresente um plano, meios para alcançar o resultado. Por isso que eu falei que, então, o promotor, o correto do promotor, é ele verificar que um setor estruturalmente está deficitário, às vezes nem política pública tem, ou tem, mas não está sendo corretamente aplicada. Então o promotor, ele deve vir, e se ele não vier, você conserta na sentença, e ele vai indicar qual é o objetivo, qual é a finalidade que tem que ser alcançada. Você fala, mas e os meios? E as medidas que têm que ser adotadas? Aí você condena a administração pública a elaborar o plano. E claro, vai submeter a você e ao Ministério Público, na fase de cumprimento de sentença, aquele plano, e a gente vai examinar se o plano ele é apto a alcançar o resultado. Então isso é uma demanda estrutural, é a letra B. Então quer ver agora, por que as outras estão incorretas? É fácil. A letra A, então aqui é a letra B que é a correta. A letra A fala assim, em razão do primado da justiça, o Poder Judiciário deve indicar o plano. Não, indicar o plano ele não vai. Por quê? Porque aí ele estaria fazendo o papel do administrador público. Ele indica a finalidade, o objetivo. O plano é a administração pública que apresenta. Letra C. Caso as providências descritas pelo autor estejam amparadas em estudos técnicos, o Poder Judiciário pode acolhê-las em razão do seu caráter objetivo e pontual, de modo a conferir... Então, mas lembre-se que o Ministério Público, estou imaginando que foi o Ministério Público, né? Lembra que o Ministério Público, quando ele fez o pedido, ele pediu, eu quero que adquira equipamentos e aloque pessoal. Então o MP, ele não pôs só o objetivo a ser alcançado, a finalidade. O MP no pedido, ele formulou, ele colocou a medida que ele entendia que deveria ser adotada. E na letra C, quando ele fala que o juiz vai acolher o pedido, então na verdade é igual à letra A. Ele está dizendo que você pode indicar o que é que a política tem que conter. Não. A tese não fala isso. A tese do 698 fala que você vai indicar a finalidade a ser alcançada. Então a letra C está errada. Letra D. Na tutela coletiva dos direitos fundamentais, o Poder Judiciário somente pode determinar a implementação de obrigações previstas em lei e é vedado avançar em juízo de valor afetos à administração. Não, aqui está falando que você não pode apreciar o pedido. A primeira coisa que tem na tese, o que é? Que essa apreciação que você faz não viola a separação dos poderes. Então está errado.
Em razão da separação dos poderes e da eficácia limitada das normas constitucionais, afetas a generalidade dos direitos sociais de caráter prestacional, o Poder Judiciário não pode substituir-se ao legislador, estabelecendo critérios ou diretrizes para implementação. Não, critério e diretriz você pode. Tanto que você vai determinar qual é a finalidade e o objetivo a ser empregado. E aí ainda pôs aqui, impede a resolução da situação descrita pelo autor. Não, talvez você não possa acolher e não poderia exatamente como o autor pediu. Mas você poderia dar parcial procedência dizendo, olha, as medidas e os meios eu não posso determinar na sentença. Mas a finalidade a ser alcançada, sim. Então veja, pessoal, que tudo caminha mesmo para a letra B de bola, né? E eu fico feliz porque o professor Eduardo Francisco disse isso na revisão de véspera e uma hora depois eu entrei e eu trouxe exatamente o tema 698, tá bom? Segunda questão. Questão número 24. Atualmente, em matéria de método pragmático de aplicação do direito administrativo, muito se fala sobre o chamado consequencialismo previsto na LINDB. Então vamos pegar aqui a lei de introdução, né? A lei de introdução. A lei de introdução, inclusive não é bem a lei de introdução, né? Na verdade, quem vê, eu coloquei aqui para você, ó. Essa questão não era tão fácil, né? Eu coloquei para você, ó, o decreto 9830 de 2019. Na verdade, era ele que a gente tinha que olhar. Então, o decreto 9830 de 2019, eu vou abri-lo aqui. Onde está? Onde está? Não, você imagina, né? Eu fico assim. Então, estou procurando aqui o decreto e não estou achando, né? Aqui. Achei agora. 9830 de 2019, na página 2142. Tem pouca lei no Brasil, né? 2142. Então, é esse decreto aqui que teria que resolver o nosso problema. Então, vamos pegar aqui ele. 9830 de 2000. Deixa eu ver onde está. Ei. Vinte e um quarenta e dois. 2142. Então vamos lá, pessoal. Vamos ler então o decreto 9830, tá? Então veja. Atualmente, em matéria de método pragmático de aplicação do direito administrativo, muito se fala sobre o chamado sequencialismo, né? Consequencialismo previsto na LINDB. Os magistrados em geral, sobretudo aqueles em exercício em juízos com competência fazendária, ao decidirem causas como ações civis públicas, matéria que é nossa, né? Direito coletivo, que versem sobre controle de políticas públicas. Porque esse tema aqui é complicado, né? Já falei para você, ação civil pública que discute controle de políticas públicas é sempre aquela história. Ah, não pode, não tem orçamento e tal. Deve observar que a decisão que na esfera judicial decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Nesse contexto, considerando o previsto no regulamento, por isso que é o decreto 9830,
em tema de motivação e decisão na invalidação, deve ser observado que há a consideração das consequências jurídicas e administrativas é limitada aos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos que se espera do decisor no exercício diligente da sua atuação. É o que está no artigo 4º, parágrafo 1º. É cópia de lei. Então, olha aqui diz o artigo 4º, parágrafo 1º. Artigo 4º fala assim: a decisão que decretar invalidação de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos observará o disposto no artigo 2º e indicará, parágrafo 1º, a consideração das consequências jurídicas e administrativas é limitada aos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos que se espera do decisor no exercício diligente de sua atuação. Veja que é exatamente o que diz a letra A. Está perfeito. Artigo 4º, parágrafo 1º. A B fala, a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta, observados critérios de proporcionalidade e razoabilidade e desconsideradas as possíveis alternativas. Quando você lê o 4º, parágrafo 2º, está escrito assim, ó, a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta, consideradas as possíveis alternativas, E aqui fala exatamente desconsideradas as possíveis alternativas. Por isso que está errado. Você fala, mas eu vou lembrar disso? Então, eu sei que a prova não foi fácil. Letra C. Decisão que decretar invalidação de atos, contratos, ajustes, normas ou processos administrativos não poderá indicar, na modulação de seus efeitos, as condições em que a regularização deve ocorrer de forma proporcional e equânime, sem prejuízo aos interesses gerais, sob pena de violação à separação dos poderes. Quando você pega a letra C, você vai no artigo 4º, parágrafo 3º, que diz assim: quando cabível a decisão a que se refere o caput, indicará na modulação dos seus efeitos as condições para que a regularização ocorra de forma proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais. Deve ocorrer de forma proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais. E o parágrafo 3º fala, sem prejuízo aos interesses gerais, sob pena de violação à separação dos poderes. Veja que então isso aqui não está escrito aqui no parágrafo 3º. Fala, mas nossa, ele queria exatamente a letra da lei. Ué, o que eu vou fazer? E aqui fala que não poderá indicar. E na verdade o 4º para 3º fala, indicará. Veja que aqui, a letra C, fala o contrário do que está no 4º para 3º. Porque o 4º para 3º fala, indicará. E a alternativa C fala, não poderá indicar. Eu fiz concurso como você. Você vai falar assim, mas ele quer um decoreba. O que eu vou fazer? Você concorda com esse tipo de questão? Não. Juro. Isso aqui mede capacidade de retenção, não de raciocínio jurídico. D. Modulação dos efeitos da decisão que decretar invalidação de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativas é possível, mas não poderá buscar a mitigação. É sempre assim, não poderá buscar a mitigação dos ônus ou das perdas dos administrados da administração pública que sejam anormais ou excessivos em função das peculiaridades do caso, pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. Quando você pega a alternativa D, você lê o artigo 4º, parágrafo 5º, que diz assim, artigo 4º, parágrafo 5º, a modulação dos efeitos da decisão buscará a mitigação. Buscará, e aqui não poderá buscar. Não precisa nem ler o resto, né? E a letra E, quer ver? Incorreta. Basta ler o artigo 5º caput, o parágrafo 1º. Por quê? Porque ele fala assim,
Decisão que determinar a revisão quanto à validade dos atos levará em consideração as orientações gerais de qualquer época. E aí você vem no quinto caput e fala assim: a decisão que determinar a revisão quanto à validade, cuja produção de efeitos esteja em curso que tenha sido concluído, levará em consideração as considerações gerais da época. Você fala, Luiz, eu achei essa péssima. Concordo com você. Porque, veja, ele copiou um dispositivo inteiro e alterou. Onde era poderá, ele põe não poderá. Onde é não poderá, ele põe poderá. Ele queria, então, um decoreba. O que a gente vai fazer? Letra A. Inclusive, até para facilitar, né, na sua correção, eu até no material que eu preparei, eu pus a cópia desses artigos que eu estou lendo para que você tivesse acesso. Ó. A questão 30, pessoal, esta aqui, presta bem atenção, porque eu não concordei muito com a resposta deles. E eu pus aqui, inclusive, a explicação. Então está bem explicado, eu vou ler para você. Ó. Segundo o IBGE, o Brasil possui quase 40 milhões de idosos, com um crescimento de 3% ao ano, e vai alcançar 25% da população até 2060. Tá. E aí ele leva a primeira coisa errada. Eles colocam o Estatuto do Idoso. Gente, como é que pode colocar Estatuto do Idoso se nós mudamos o nome já dessa lei faz tempo para Estatuto da Pessoa Idosa? Aí você fala assim, mas isso não tem importância. Mas pera um pouquinho, um concurso quem está preparando, que está selecionando pessoas para a magistratura, ele põe o nome do estatuto errado? Você concorda com isso? Desculpa falar isso. Não é estatuto do idoso. Você poderia falar, só isso aqui... Num recurso você começa a falar assim, ó, aqui já teve um erro. Por quê? Porque não chama Estatuto do Idoso. É Estatuto da Pessoa Idosa. Como é que você faz uma prova para uma magistratura utilizando o nome iuris errado? Então, veja, eles deram como resposta a letra A. Essa foi a resposta que eles deram. O Estatuto do Idoso... e não é o Estatuto do Idoso, é o Estatuto da Pessoa Idosa, prevê medidas protetivas como o afastamento do agressor e a suspensão de procurações, além de outras medidas para a proteção integral da pessoa idosa em situação de risco. Olha o que eu escrevi aqui para você. Ó. Quer ver? Esses são meus comentários. Ah, mas onde está meu comentário aqui? Eu pus meu comentário aqui, eu acho que não passaram aqui. Deixa eu ver. Então eu vou ler para você. Eu pensei que eles tinham colocado aqui. Então, veja, eu vou ler, mas aqui eu não trouxe aqui. Bom, mas eu vou explicar para você então, para que você entenda. Achei que estava aqui no quadro. Olha bem, pessoal. Quando você pega o Estatuto da Pessoa Idosa, que é a Lei 10.741/2003, você vai entender bem isso aqui, ó. Quando você pega o Estatuto do Idoso prevê medidas protetivas. As medidas protetivas, elas só são aplicadas, olha bem, depois eu já mandei para o CEISC tudo isso que eu vou falar para você, tá? Quando que você aplica medidas protetivas para a pessoa idosa? Você aplica as medidas protetivas para a pessoa idosa quando ela estiver em situação de risco. Então, o artigo 43
traz as 3 hipóteses em que a pessoa idosa está em situação de risco. Aqui fala: as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. 1. Por ação ou omissão da sociedade e do Estado. 2. Por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade. 3. Em razão da sua condição pessoal. Tá. Essas são as situações em que a pessoa idosa está em risco. Esse é o 43. Aí o 44 vem e fala: aqui cabem as medidas protetivas. Então, até aqui está certo. O Estatuto do Idoso prevê medidas protetivas. Sim. Quando a pessoa idosa está em situação de risco. Então, isto aqui, exatamente o artigo 43 e o 44. Está perfeito. Só que ele fala assim, ó. Como? E ele dá 2 medidas. Quando ele usa como esta e esta, isto leva você, concursando, a ler que essas 2 medidas estão previstas. Porque falar como esta e esta, a ideia é, estão previstas esta e outras. Só que a hora que você vai no artigo 45, que lista quais são as medidas, não existe no artigo 45, não existe aqui, ó. Pode procurar. Nenhuma das 2. Você fala, mas aqui no 45 fala, além de outras medidas. Sim, além de outras medidas está certo isso aqui, ó. Que o rol é exemplificativo. Mas quando ele fala como esta e como esta, ele está dizendo então que essas 2 estão ali nas medidas. E elas não estão. Aí você fala, mas dentre essas outras medidas, cabe o afastamento do agressor? Cabe. Cabe a suspensão de procurações? Cabe. Eu não estou falando que isso não são medidas possíveis, porque o rol é exemplificativo. Mas ele disse como esta. Então, quando ele sinaliza 2, ele está indicando que essas 2 existiriam e outras semelhantes a essa. Então ela não está totalmente certa. Muito bem. Aí eu indiquei a letra C. Que fala assim: segundo o Estatuto do Idoso, idosos com mais de 80 anos têm prioridade sobre os demais idosos em processos judiciais. Está escrito assim? Tá. Quando você pega o artigo 71, ele fala assim, ó, parágrafo 5º. Dentre os processos judiciais de idosos, dar-se-á prioridade especial aos maiores de 80 anos. Então, isto aqui está certo. 71, parágrafo 5º. E atendimento médico. Isso está previsto? Tá. O artigo... Olha aqui, ó. O artigo 15, parágrafo 7º diz: em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência sobre os demais idosos. 15, parágrafo 7º. Aí você fala, Luiz, mas aqui no 15, parágrafo 7º está escrito, vírgula, com exceção de situação de emergência. Sim, mas veja, o Estatuto do Idoso ele não prevê que um maior de 80 anos tem preferência no atendimento médico sobre os outros? Se ele tivesse falado assim, que todo atendimento médico, ó, se ele falasse todo atendimento médico, todo, o maior de 80 anos tem prioridade sobre os demais, estaria errado. Por quê? Porque quando tem urgência, essa prioridade não existe. Mas ele não pôs todo. Ele pôs critério geral. Segundo o Estatuto do Idoso,
Idosos com mais de 80 anos têm prioridade especial sobre os demais idosos em processos judiciais. Sim. Em atendimento médico. Sim. Ah, mas faltou dizer que tem exceção. Mas a questão não falou que todo atendimento médico, em qualquer um, o maior de 80 anos tem preferência. Ele está falando como critério geral. Porque ele é considerado hipervulnerável. Agora, volta no artigo 3º. Quando você vai no artigo 3º do Estatuto do Idoso, ele fala assim, artigo 3º, parágrafo 2º, dentre os idosos é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos, atendendo às suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Então, isso que está na letra C é o artigo 3º, parágrafo 2º. Que, como critério geral, determina prioridade especial. E se você pegar o artigo 3º, o inciso 8º, ele diz assim, ó, inclusive garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência. Ele trata de saúde. Ah, Luiz, mas aqui na saúde tinha que pôr, salvo situação de urgência e emergência. Mas aqui não está escrito todo atendimento médico. Ele está usando critério geral. Em atendimento médico, o maior de 80 tem preferência sobre 60 ou mais. E como critério geral é assim? É. Então a letra C está certa. Então o que eu concluí no comentário que eu fiz? Eu falei assim, a A que eles deram como certa não está totalmente certa. Não, porque como isto leva o aluno a entender que essas duas medidas estão previstas expressamente. E não estão. Embora sejam medidas que possam ser adotadas pelo rol exemplificativo. E a letra C, eles vão falar assim, ah, mas aqui tinha uma exceção. Mas aqui não está escrito todo o atendimento médico. Se ele colocar assim todo atendimento médico, está errado. Por quê? Porque tem um atendimento médico que ele não terá. Qual é? Quando o outro, de 60 anos ou mais, tiver em situação de urgência e emergência. Então o que você acha? Tem que anular a questão. Porque você tem duas possíveis respostas. Então leia os comentários que eu fiz a respeito da questão número 30. Eu acho que é cabível aí uma discussão. Eles vão acolher isso? Eu não sei. Mas, beleza? Então pus aqui. E para mim, a C está correta. Só que então, isso aqui é Luiz Antônio. E essa foi a resposta que eles deram. E eu ainda pus lá, ó, tá vendo? Quando eu fiz o comentário rápido para o CEISC no domingo à noite, eu pus, ó, o artigo 45, ele não prevê essas medidas. 35. A Constituição de 88 é expressa em dizer que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal definiu como tese, no tema 548, que a educação básica em todas as suas fases, constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. Comparando-se a proteção jurídica dada pelo Estado brasileiro e a prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos, então, na verdade, ele queria a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A sinalha correta. Então, letra A. A gratuidade da instrução também é garantida por essa declaração, ao menos nos graus elementares e fundamentais. Correta, porque o artigo 26.1 da declaração diz, toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos elementar, fundamental. E aqui ele pôs, ó.
A gratuidade, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Então, como você vê aqui, a letra A está correta. Aí ele põe B. A declaração ela é mais ampla, tendo em vista o fato de dispor que tanto a instrução elementar quanto a superior serão obrigatórias. Se você lê o 26.1, ele põe o ensino elementar é obrigatório. Agora, o ensino aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade em função do seu mérito, mas não fala de gratuidade. Letra C. A declaração ao tratar do direito à instrução evita abordar temas como amizade entre nações, grupos raciais, religiosos, focando no aspecto técnico da educação. Quando você pega a letra C, você vai ver o artigo 26.2, que fala assim: a educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades, e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre nações e todos os grupos raciais ou religiosos. Então veja exatamente o contrário do que está escrito na letra C. 4. Os pais, de acordo com o artigo 26, não têm prioridade na escolha do gênero de instrução que será ministrado, cabendo ao Estado. Quando você vai aqui no artigo 26.3 da declaração, está escrito assim: aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero. É o contrário do que a alternativa fala. E a letra E fala assim: a declaração prevê que o ensino técnico profissional, diferente do fundamental, não precisa necessariamente ser acessível a todos, dada a sua especificidade. Artigo 26.1. O ensino técnico profissional deve ser generalizado. Aqui fala que não precisa necessariamente ser acessível a todos. E lá está escrito que deve ser generalizado. Então está errado, sim. Aí de novo eu sei que você vai falar: mas Luiz, eu tenho que ficar decorando a declaração. O que eu posso fazer? Veja, na verdade eles fazem prova para inteligência artificial, que tem tudo guardado. Você concorda com esse tipo de prova? Não. Mas o que eu vou fazer? Letra A. Bem, 43. João da Silva, cidadão devidamente qualificado, move ação popular contra o município X e a sociedade Lucre, na qual, diante da falta de certame licitatório e de superfaturamento, aponta a nulidade do contrato entre os réus, já em final de execução. A petição inicial anexa ao documento sustenta que, a par dos vícios da falta de competição e isonomia, há sociedades empresárias sólidas e de melhor logística que ofertam os mesmos produtos por preços muito melhores. Daí o pedido de nulidade do contrato e do ressarcimento do dano erário. Diante desse quadro, analise as afirmativas a seguir. Primeiro que... deixa eu ler primeiro. O Ministério Público, nesse tipo de ação, atua com poderes de impulsionar provas. E, embora não tenha legitimidade originária, tem legitimidade ativa subsidiária ulterior. Eu não gosto de falar que o MP tem poder de impulsionar prova, porque esta é uma lei de 65. O Código de Processo Civil atual fala que o Ministério Público ele tem, claro que impulsionar provas é uma das atribuições, mas o MP tem o direito de produzir, contestar prova até requerida pelo autor. Bom, mas Luiz, eles copiaram o artigo de lei. Então, o artigo de lei, ele fala assim, de acordo com o artigo 6º, parágrafo 4º, o Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova. Está escrito assim na lei. Só que a lei diz 10% do que o MP faz. É uma visão minúscula. Fica atrelado à letra da lei. A gente, quando dá aula de ação popular, a gente examina
o papel do Ministério Público hoje pela legislação. E embora não tenha legitimidade originária, posso falar para você? Ele teria que ter posto que não tem legitimação na lei originária. Leia os acordos do STJ, principalmente Luiz Fux, que o Luiz Fux diz que o MP pode entrar com ação popular. É sério isso? Lógico que é. Porque o Luiz Fux ele diz que no novo sistema processual coletivo, o Ministério Público tem legitimidade para entrar com qualquer ação coletiva. Mandado de segurança coletivo, mandado de junção coletivo, HC coletivo, ação popular. Está escrito isso em mais de um julgado. Para ser certa mesmo, aqui teria que pôr assim, o Ministério Público atua com poderes de impulsionar provas, vírgula, todavia, pelas atribuições que hoje ele tem, ele pode produzir, contestar provas, e embora não tenha legitimidade originária, entre parênteses, prevista legalmente, vírgula, mais admitida jurisprudencialmente, quem fez a pergunta não, parece que não sabe como é que é hoje o entendimento. Você sabia que eu chego à conclusão que quem sabe muito a matéria não passa na prova preambular? Por quê? Porque está escrito na lei de um jeito e hoje se entende de outro, mais amplo. Aí eles copiam a letra de lei, que ela é enxugada, ela é de 50, 60 anos atrás, e você fica sem saber se está certo ou errado. Eu tenho certeza que muitos alunos podem ter posto isso aqui errado. Só que se você se posicionar em 65, isso aqui está certo. Por quê? Porque consta que eu impulsiono provas e realmente na lei eu não tenho legitimidade originária. Mas se o autor popular desistir da ação, abandonar a ação, o MP e outro cidadão terá legitimidade subsidiária para assumir o polo passivo. Então isso está correto, mas de acordo com a leitura da lei de 65, sem considerar jamais o que aconteceu, os entendimentos que vieram depois. Luiz, então eu poderia até dizer que esse não reproduz hoje o entendimento do que o MP faz? Sim. Daria recurso? Tentativa você pode fazer. Só que veja, aqui, de acordo com o texto legal, isso aqui está certo. De acordo com o entendimento de hoje, Luiz, mas talvez ele quis que você respondesse de acordo com a Lei 4.717 de 65. Então ele teria que pôr assim, não diante desse quadro, ele teria que falar assim, diante dos estritos termos da Lei 4.717/65, analise as afirmativas. Então, se ele falar para você olhar o texto legal só, o está certo, mas ele não pôs assim. Ele nem cita a lei. Então eles não sabem fazer prova. Do jeito que devia, não. Aí você vê porque que a gente fica desesperado quando vai corrigir. Você fala assim, puxa, mas até o professor errou a correção. Não é que errou a correção. É que eu não sei qual o critério que o cara que fez a prova, se ele está levando em conta só o texto legal. Eu acertei isso aqui na resposta. Eu fui pelo texto. Só que eu não concordo. A formulação está errada. Bom, então, seguindo o texto legal, o está certo. Aí vem o 2 e fala, a sociedade tal pode ingressar como assistente litisconsorcial, mostrando ser uma prejudicada. Na verdade, a lei de ação popular fala que outro cidadão é que pode entrar como assistente. Né?
2, incorreta. É cidadão que pode habilitar-se como assistente. E a afirmativa 3, nesse tipo de ação, tal como em mandado de segurança, não há condenação em verba onerária. Ora, o que você vai ver aqui, afirmativa 3, incorreta, porque o artigo 12 diz que arca com custas e tal, e honorários. Então veja, com base na lei, apenas um está correto. Se você não seguiu a letra da lei e olhar como hoje é a atuação do Ministério Público, as 3 estariam erradas. E você pode ver que, não tem resposta. Porque não tem nenhuma alternativa dizendo que as 3 estão incorretas. Salvo engano, não tem, quer ver? Apenas 1, que é a resposta. 1 e 2 apenas, 1 e 3 apenas, 2 e 3 apenas, 1, 2, 3. Mas ele fala aqui 1, 2, 3 corretas. Se você entender que não é pelo texto legal, não tem resposta. Porque teria que ser, assinale a alternativa correta. Não há afirmação correta. Tinha que ter essa alternativa e não tem. Luiz, se entrar com recurso, você acha que eles vão anular? Eu acho que essa eles não vão anular. Acho. Mas veja que a formulação está errada. Se você quer a letra da lei de 60 anos atrás, você tem que escrever nos exatos termos da lei, nos estritos termos da lei, responda de acordo com o texto legal. Posso fazer recurso? Faz. Você não perde nada. 54. Maria Clara, atualmente com 13 anos, foi abandonada pela mãe, vivia sob a guarda do pai, formalizada judicialmente, em que pese não ter havido a perda do poder familiar da mãe. Recentemente, seu pai faleceu, seu irmão mais velho, Lucas, deseja assumir a responsabilidade legal pela irmã, com quem já reside. E ele quer a devida representação legal e patrimonial. Diante dessa situação, à luz da legislação vigente, assinale a correta. Aqui é o ECA, né? Lucas poderá obter a guarda unilateral da irmã com plenos poderes de representação e administração, independentemente da decretação da perda do poder familiar da mãe, pois o abandono configura... Não, gente, aqui, para que o Lucas ele assuma a representação e administração dos bens, isso é tutela. A tutela só o juiz pode decretar. E ainda fala, independentemente da perda do poder familiar da mãe. Sem suspensão ou perda do poder familiar da mãe, não tem como você ter tutela. B. A concessão da guarda a Lucas não poderá incluir poderes de representação legal da irmã, sendo necessário que ele promova a sua adoção ou nomeação como curador especial. Veja, pessoal, quando você pega o ECA, a guarda pode incluir representação em atos cotidianos. Você fala, mas onde está isso? Pega o artigo 33. Vamos pegar o ECA aqui. Vamos pegar o ECA aqui e você vai ver que existe essa representação especial. É o artigo 33, parágrafo 2º. Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação. Está vendo aqui? Aqui, ó. Isso aqui é o 33, parágrafo 2º. Você fala, mas está certo. Não, aqui fala que não poderá. E poderá. C. A guarda unilateral poderá ser deferida a Lucas, mas não o habilita a tomar decisões escolares ou médicas. Não. Veja,
medidas do cotidiano estão dentro do 33, parágrafo 2º. Sim. Você fala assim, mas aqui fala que poderá ser deferida a Lucas, mas não o habilita a tomar decisões, porque essas são prerrogativas do responsável legal investido de tutela ou da autoridade judicial. Não. A autoridade judicial, quando ela concede essa guarda especial, está aí no 33, parágrafo 2º, ela vai dizer, Lucas, você vai poder representar a sua irmã nesses temas, nesses assuntos. Bem, então nós ficamos com a D ou com a letra E. Você vê que as 3 primeiras estão erradas. D. A guarda concedida a Lucas poderá perdurar até a maioridade da irmã, mas não lhe confere legitimidade para gerar o patrimônio do adolescente, salvo se houver posterior deferimento da tutela ou autorização expressa da autoridade judiciária. Você sabe que teve gente que achou que essa D estava certa. Mas eu examinando com carinho, veja, gente, se deferir a tutela, ele tem o controle dos bens da irmã. Mas essa autorização expressa do juiz para que ele administre, você fala, mas você leu o 33 parágrafo 2º dizendo que ele pode representar, mas veja que o 33 parágrafo 2º que ele fala que pode representar num determinado ato. Então pode até ser que o juiz permita que numa situação de administração de bem, mas numa situação ele possa tomar uma decisão. Ele possa representar a irmã. Mas do jeito que ficou aqui, dá a entender que, por autorização expressa do juiz, sem passar por tutela e sem passar pela perda do poder familiar da mãe, ou suspensão, ele poderia gerir os bens. Então eu falei, não dá para ser a D. Então a E que era realmente mais certa, vamos dizer assim, ou a certa, né? Lucas requer a tutela, desde que houve prévia decretação de perda ou suspensão do poder familiar, e aí, recebendo a tutela, ele assumirá deveres de guarda para representação e administração. Perfeito. Aí o Instituto da Tutela, como eu coloquei aqui para você. Letra E. Mas essa aqui, teve gente que disse que a D estaria certa. E eu acabei entendendo que essa ampla possibilidade de administrar bens da irmã, o artigo 33, parágrafo 2º, não chega a isso. Adão ajuizou a ação indenizatória com base no CDC em face da companhia aérea porque perdeu a conexão, extravio de bagagem. Tá? Em defesa, a companhia aérea alegou, entre outros argumentos, que a indenização, se devida, deveria ser limitada ao teto estipulado na convenção. E aí você vai julgar. Então, veja, gente. Deve ser acolhido uma vez que a Convenção de Varsóvia se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor. O STF não entende mais assim. O STF diz que em viagens internacionais, a Convenção de Varsóvia e Montreal tem que ser atendida. Deve ser acolhida apenas parcialmente, uma vez que o limite indenizatório previsto na Convenção de Varsóvia aplique-se apenas aos danos materiais. Isto. A limitação que o STF diz que existe é esta. Você não pode pleitear dano material superior ao que a Convenção estabeleceu. Só que o dano moral é livre. Então a Convenção não limita dano moral. Ela limita apenas dano material. Não deve ser acolhido porque o Código de Defesa do Consumidor se sobrepõe. Já falei para você que eles mudaram a orientação. Deve ser acolhido apenas parcialmente, uma vez que o limite indenizatório previsto na Convenção de Varsóvia aplique-se apenas aos danos morais. Ao contrário,
Aplica-se apenas aos danos patrimoniais. Não deve ser acolhido porque a Convenção de Varsóvia não se aplica ao Brasil. Se aplica. Portanto, é a letra B. Eu pus aqui para você, ó. Isso aqui é a decisão do Supremo, ó. Está tudo explicado aqui, ó. Eu copiei da página do STF para você. Então entenda, pessoal. Quando o voo é nacional, aplica um CDC. Quando o voo é internacional, aplica-se a Convenção de Varsóvia e Montreal. Então, se você tiver extravio de mala, é o limite que a convenção impõe. Dano material. Só que quando você entra em juízo, você pede dano material, o limite da convenção. E dano moral, pede 20 mil por pessoa. Vocês dão quanto? Eu sempre me pronuncio entre 10 a 15 mil por pessoa. Silvio ingressou com uma ação requerendo o pagamento de indenização por danos morais em face da aviação tal. Sustentou que ao fazer uso dos serviços da empresa no transporte... Então, veja, transporte público municipal, como você paga a tarifa, é relação de consumo. Ela sofreu assédio sexual. Considerando a legislação e a jurisprudência, então, aqui é um julgado recente. Eu pus aqui para você, ó. É um julgado que saiu agora, há um ano atrás, mais ou menos, ó, 22 de agosto. O STJ entende que, ó, o dano sofrido pela passageira, que foi assédio sexual, no transporte que a passageira estava, eles entendem que é de uma pessoa estranha aos quadros da empresa, aqui era metrô, mas serve para transporte público municipal. Portanto, não se trata de fortuito interno e é fortuito externo. E a letra E fala isso, o pedido deve ser julgado improcedente, uma vez que mesmo que aplicada a responsabilidade objetiva, e seria prestação de serviço, é hipótese de caso fortuito externo. Então aí é a jurisprudência. Última, Paulo Ramos ajuizou a ação indenizatória, reparação por danos morais, em face da Caxias Telecomunicações, e porque resiliu o contrato de prestação de serviço com a Ré e pediu... Então, isso aqui eu dei na classe, eu dei na revisão de véspera. É fácil, pessoal. Essa questão 66, ela diz o seguinte, o sujeito está negativado. Aí ele percebe que ele está negativado, ele recebe o boleto de cobrança e ele paga. E ele solicitou a retirada do nome. E ele não precisa solicitar? Não. É obrigação do fornecedor. Olha, ele foi até além. Não foi atendido. Passados 3 meses, mas veja, passados 3 meses ele pagou o boleto. O nome dele estava lá. Gente, eu coloquei, pega depois. Eu coloquei até o minuto que eu pus na lousa o slide com o repetitivo do STJ. Aqui, ó. É um tema repetitivo. Pega a revisão de véspera, a de véspera, um dia antes. Diante das regras, tal, mesmo que houve regular inscrição do nome do devedor, quando ele paga integralmente a dívida, pagou, o credor tem que excluir no prazo de 5 dias úteis a contar do primeiro dia útil subsequente à disponibilização do numerário para quitar, sob pena de dano moral. Bom, então era fácil. Por quê? Letra C. Cabe indenização por danos morais, pois incumbe ao credor excluir o registro da dívida em nome do devedor no cadastro, no prazo de 5 dias úteis, a partir da data do integral e efetivo pagamento do débito. Então eu fico muito feliz, por quê? Porque a primeira questão que eu falei para você, a 5, eu dei na revisão de véspera. Esta aqui eu dei na revisão de véspera.
E de uma maneira ou outra, uma ou outra das outras, eu dei na revisão turbo. Inclusive aquela do Estatuto da Pessoa Idosa. Aquela, a 30. Que eu estou indicando para recurso. Essa aqui, ó. Esta aqui, eu dei na revisão turbo completamente. A grande questão é que eu estou discutindo que eu tenho uma letra A que não está absolutamente certa e eu tenho a letra C que não está absolutamente errada. Então, se a A não está totalmente certa e a B não está totalmente incorreta, elas têm o mesmo valor. Tem que anular. É isso. Espero que você tenha feito aí o mínimo e vamos para a prova depois principal. Tá bom? Fique com Deus e muito sucesso em todos os seus empreendimentos aí, em toda a sua vida, tá bom? Grande abraço. Posso falar uma última coisinha para você? Eu tenho um Instagram, @lantjur, LANTJUR. Eu já tenho 1.100 publicações em 10 meses. Só publicações jurídicas. Você não vai encontrar nada pessoal. Dá uma entradinha, dá uma olhada. Você vai gostar. Todo dia eu ponho 2 ou 3. Ontem, por exemplo, eu pus o que é, só para você ter uma ideia. Ontem eu pus o que é racismo estrutural. Aí eu sei, então, mas lê lá. Lê lá que eu peguei assim, pessoal, um conceito muito bom de racismo estrutural. Aí eu vou pôr racismo institucional, racismo ambiental, racismo algorítmico. E eu estou pondo várias, assim, além de jurisprudência, eu estou pondo várias anotações doutrinárias. Tá bom? Então fique bem. Se puder acompanhar comigo isso aqui, vai ser ótimo, vou ficar muito feliz e você vai aproveitar bastante. Abraço e fique muito bem. Tchau.